Olá, meus irmãos e amigos, queridos professores da Escola Dominical, do Programa de Educação Cristã Continuada. Lição número 12, PEC, Sofrimento e a Morte do Servo. Essa é a lição 12. Vamos deixar aqui alguns comentários rápidos sobre esta lição. Se você não me acompanha ainda, eu sou o pastor João Neres e toda semana tenho procurado fazer um breve resumo. São dicas para os professores de EBD. Essa foto tirei com o pastor Pádua, lá em Belém do Pará, aqui onde estivemos no mês de junho. Olha aí, Jadiel, um abraço, meu amigo Jadiel. Essa é minha família linda que Deus nos deu. Minha família está ao pé da cruz. Aleluia. Olha aí, Radassa, minha netinha linda, olhando para o papai, chegou da missão. Olha ela aí, torcendo para o Brasil. Não deu muito certo, não. Aleluia. Meus amados, aqui, recapitulando, Mateus foi escrito aos judeus, apresenta Jesus como rei. Marcos, escrito aos romanos, apresenta Jesus como servo. Lucas, escrito a Teófilo, apresenta como filho do homem. E João, escrito aos gregos, apresenta como filho de Deus. Bem, em todas as lições tenho recapitulado esse aprendizado. A tríplice missão da igreja é querigma, pregação, koinonia, diaconia, serviço. Onde está o louvor, pastor? Quando eu prego, estou adorando. Quando eu estou em comunhão, eu estou adorando. Quando eu estou no ápice da adoração ao Senhor. Glória a Deus. Esse é o livro do pastor João Neres, Devocionais Selecionados, em 112 mensagens escritas durante o período de vida ministerial de edificação de pessoas. Deixa aí o meu contato, você pode mandar perguntas, algumas pessoas têm mandado algumas perguntas e, na medida do possível, eu respondo. Lição 12, Sofrimento e Morte do Servo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O propósito divino de salvação, diz a verdade prática, se cumpre na morte de Jesus. A fé no servo sofredor é garantia de vida eterna. O texto que você vai ler com a classe, está aí, não deixe de ler, preferencialmente na versão revista. E, primeiramente, no julgamento, Marcos 15:1 diz: e amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos, o então governador, se vê numa enrascada, pois todo político quer agradar o povo, e observe que ali não era uma democracia, não era democracia, mesmo assim, o tempo todo Pilatos está preocupado, ele percebe nitidamente que os líderes religiosos o entregaram por inveja. E Pilatos faz de tudo para livrar Jesus. Mas os anciãos, os sacerdotes, os religiosos, o perigo no ministério de Jesus sempre foram os religiosos. Se você acompanhar a minha live aí, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, nós lemos o Evangelho já de Mateus todos, lemos os 4, estão devidamente relacionados na playlist no YouTube, e nós vamos perceber que Jesus gostava mais de estar na Galileia do que na Judéia. Por quê? Na Judéia onde estava o templo, os religiosos, os fariseus, os escribas, e tudo que Jesus fazia, eles contestavam. Jesus estava sempre bem com a mulher samaritana, na casa de Maria e Marta. Jesus estava sempre bem na casa de Zaqueu, na casa de Mateus, onde ele reuniu um grupo de publicanos, e os religiosos, enquanto isso, estavam criticando, como sempre. São esses religiosos que vão incentivar o povo a gritar: crucifica. Cuidado com a multidão, principalmente nesses tempos de greve e manifestações, porque tem muitos que estão na multidão sem saber por que estão ali. Né? Acontece lá quando Paulo está em certo lugar, se não me engano, em Éfeso, e a multidão está confusa, e diz que muitos não sabem nem por que estão gritando. Começa a gritar: grande é a Diana dos Efésios, mas muitos
estão na multidão sem saber por que ali estão. Cuidado com a multidão, porque a multidão que disse, bendito que vem em nome do Senhor, é a mesma que está gritando agora, crucifica-o, crucifica. Então, Pilatos fica numa situação difícil, porque ele quer livrar Jesus e não consegue. Então, Barrabás é solto. Mas agradeça a Deus com seus alunos, agradeça a Deus com a congregação, com a igreja, porque nós somos o Barrabás. Nós merecíamos ser presos e condenados. Nós estávamos presos, condenados à morte, mas por causa desse substituto, desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós fomos soltos, absolvidos, e ele foi condenado no meu e no seu lugar. Soldados cruéis, Marcos 15:19 diz, davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelho, o adoravam de forma sarcástica, de forma debochada. O soldado romano, ele estava acostumado com a tortura, tá, amados? Então, Jesus, uma vez entregue para eles, era apenas mais um que deveria ser torturado. Tá? Eles eram, de fato, cruéis. Os soldados são cruéis, preparados para a guerra. Né? E eles fizeram atrocidades 1000. Inclusive, esse capítulo 15 vai mencionar que quando chegou o momento da crucificação, que é o próximo tópico, já vou passar para ele, no momento da crucificação, eles levaram primeiro a um lugar chamado Caveira, né? 15:22, é o Gólgota, Calvário. E no momento que eles trazem, que ele tem sede, né? E que os soldados trazem o vinagre, diz o historiador Rodrigo Silva, que provavelmente aquele vinagre e aquela esponja, que era uma espécie de um espeto com uma esponja, provavelmente era a esponja usada nos banheiros públicos que tinha naquela redondeza. Haviam banheiros públicos, as latrinas, os vasos eram de pedra, e os banheiros eram sempre abertos, tá? Em todo o território romano. Banheiros públicos, abertos, que eu digo ali para quem está ali dentro. E ao lado das latrinas, tinha um pouco de vinagre e uma esponja, onde a pessoa lavava a esponja e fazia o seu asseio após as necessidades fisiológicas. Provavelmente, diz o historiador Rodrigo Silva, e essa esponja tenha sido usada quando Jesus disse, tenho sede. Eles não estavam ajudando Jesus, eles estavam intensificando o sofrimento. Tá? Eles eram cruéis. Na crucificação aqui, rumo ao Gólgota, diz o versículo 22, levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Marcos 15:24, sofrimento horripilante. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes e lançaram-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Em meio ao sofrimento, pessoas totalmente insensíveis estavam preocupadas com o que ia sobrar para eles. Insultos e escárnios, né? Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Bem, os soldados escarneciam, os religiosos escarneciam, salvou os outros, porque não salva ele mesmo. Cadê o Cristo? Os ladrões que estavam ao seu lado também escarneciam. Todos escarneciam do Senhor. Insultos e escárnios. E por último, amados, trevas. Esse episódio é tremendo. Diz que houve trevas sobre a face da terra. Desde a hora 6ª, meio-dia, até a hora 9ª, momento em que ele gritou tetelestai, está consumado. Né? Houve trevas, é o 15:33. Chegada a hora 6ª, houve trevas sobre a terra até a hora
nona. Jesus expira, 15h37, dando um brado, expirou. Marcos escreveu aos Romanos. Marcos não estava ao pé da cruz. Marcos não era um dos 12. Quem contou isso para ele foi Pedro e outras fontes que ele teve. Marcos foi discípulo de Pedro, andou também um pouco com Paulo, né? Então ele tinha essa bagagem, era um jovem estudioso, mas ele não estava lá. Dos 12, somente João estava ao pé da cruz. E aí eu aproveito para mencionar aqui um texto muito interessante para nós concluirmos. Eu quero deixar isso aqui como chave de ouro para você nessa aula, nesse próximo domingo. Olha aí. Marcos 15, 40 e 41. Não está na revista, tá? É um subsídio aí para você utilizar na tua aula. Vamos ler? E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, Salomé. Tiago menor é que é irmão do Senhor, não é um dos 12. O Tiago maior é irmão de João. As quais também o seguiam, diga, seguiam, e serviam, diga, serviam, quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele para Jerusalém. Essa é a minha contribuição para você, professor. Pode pregar essa mensagem. Os direitos autorais são do Espírito Santo. Aleluia. Diz que um grupo de mulheres seguiam, serviam, que é o tema geral da nossa revista, e subiram para Jerusalém. A igreja que segue é a igreja que serve e será a igreja que sobe. É seguindo, servindo e subindo em breve para a Nova Jerusalém. Você, meu irmão, que tem dificuldade de aceitar o ministério feminino, você, líder religioso, você, convencional, que tem dificuldade de entender o ministério feminino, eu quero deixar uma palavra para você. E também ali estavam. Sabe onde é ali? Sabe onde é ali, meu irmão? É ao pé da cruz. É ali, ó, naquela foto. É no Gólgota. É ao pé da cruz. Ali. Ali. No momento de maior sofrimento, ali estavam as mulheres. Dos 12, só estava João, o discípulo amado. Porque o amor é mais forte do que a morte. Mas ali estavam as mulheres. Então, se você não aceita certas funções ministeriais femininas, pelo menos considere isso. Você, irmã, glorifique a Deus. Você, líder que sabe usar a força das mulheres no ministério, vejam que coisa tremenda. Dos 12, só tinha um. Inclusive, João é o único que diz que Jesus disse está consumado. Marcos diz que ele deu um brado. Mateus diz que ele gritou. Lucas diz que ele exclamou. João disse, eu ouvi o que ele exclamou. Ele disse, tetelestai, está consumado. Se João ouviu, essas mulheres também ouviram. Elas seguiam, serviam e subiam. Aleluia. Tem gente que te segue na internet, mas não serve. Não contribui com o seu ministério. Não sabe o que você está passando. Apenas está seguindo para usufruir algum benefício. Tem aquele que segue, aquele que serve. E tem aquele, aquela que sobe até o pé da cruz. Até o momento mais difícil da tua vida. Esse é fiel. Eu tiro o chapéu para essas mulheres que seguiam, que serviam e que subiam. Aleluia. Tomemos exemplos, como exemplo, essas mulheres, para que nós possamos não apenas seguir, mas também servir e depois subir para a glória
do Pai. Aleluia. Jesus sofreu uma morte dolorosa e humilhante para que pudéssemos ter a vida em abundância. Portanto, cumpre-nos viver para Cristo, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Louvado seja Deus. Deixo aqui mais uma vez o meu contato para qualquer dúvida, qualquer pergunta. Estou à disposição dos irmãos. A partir desta aula, da lição que vem, eu estou procurando ser cada vez mais sucinto. Talvez eu traga a aula para 10 minutos, para que eu dê apenas uma dica, apenas um macete, uma palavra para você usar na sua aula e abençoar os irmãos, abençoar sua classe e ser abençoado em nome de Jesus. webneres@gmail.com e o telefone que está aí, final 3737, também é o WhatsApp. Quero dizer a você que eu faço a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada todo dia aqui no canal do YouTube, às 17 horas. Estou lendo agora Efésios, uma carta riquíssima. Eu tive o privilégio de fazer o Seminário Batista do Sul e lá eu tive uma matéria, uma disciplina chamada Exegese em Efésios. E eu estou ministrando agora Efésios. Hoje eu estou gravando isso aqui na quarta-feira, dia 14, aniversário da minha amada pastora Márcia Helena. Meu Deus, vou botar aqui a foto dela de volta. Vou botar aqui a foto dela de volta. Para terminar essa aula com a foto da amada aqui. Pronto. Glória a Deus. Dia 14, quarta-feira, fez mais um ano de vida. Essa mulher linda que aí está. Pastora, amiga, serva de Deus, amiga de Jesus. Tem uma intimidade com Jesus de dar inveja. Ela fala, Jesus, Jeová levanta do trono. Eu falei para meu filho Nácio, esse bonitão aí da esquerda que está com a bebê. Eu falei, ô Nácio, ela murmura e Jeová levanta do trono. Pensa aí. É assim mesmo. Deus abençoe, pastora Márcia, muitos anos de vida. É a mulher da minha vida. Mãe desses dois príncipes que aí estão e a avó dessa princesa Radassa que aí está. Meus amados, fiquem à vontade para perguntar e para sugerir, tá? Para sugerir melhorias nessa aula para os professores. Um abraço e a paz do Senhor a todos. Amém.